Daniel Ortega, assassino! Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, definiu a Igreja Católica como ditadura perfeita durante um pronunciamento em rede nacional. Pátria livre! Ou morrer! Estão tirando a matar al piso! A polícia proibiu recentemente as procissões religiosas e as acusações contra os religiosos não foram divulgadas. Antes de falar como Ortega tomou o poder total da Nicarágua através da regulamentação da mídia, perseguição aos opositores, perseguição aos cristãos e fraude nas eleições, você precisa conhecer um pouco de como ele era antes até chegar na presidência. Daniel Ortega nasceu em 11 de novembro de 1945 em La Liberdade, na Nicarágua. E apesar do nome da cidade significar liberdade, Ortega se tornou um dos maiores tiranos do mundo atual, sendo o ditador latino-americano há mais tempo no poder. Ortega começou a se envolver em atividades políticas na adolescência, juntando-se ao movimento Resistência Nicaragüense, MRN, em 1963. Tornou-se um líder estudantil e participou de protestos contra o regime de Somoza. No final dos anos 60, Ortega se juntou à Frente Sandinista de Libertação Nacional, FSLN, um grupo guerrilheiro que teve seu nome sugerido pelo Fidel Castro, que foi ditador em Cuba. Ele ocupou o cargo de ministro do Interior e mais tarde o de coordenador da Junta do Governo de Reconstrução Nacional. Aí você pensa, legal que eles derrubaram a ditadura. Sim, derrubaram uma ditadura para impor outra. Então o governo da Nicarágua aderiu oficialmente a um regime socialista comunista. E é claro que nem tudo são flores, até porque estamos falando de um regime revolucionário que, enfim, chegou ao poder. E logo o que aconteceu, o governo revolucionário sandinista iniciou uma socialização da propriedade privada e fuzilamento dos opositores. E você aqui no Brasil deve estar pensando, o que eu tenho a ver com isso? Nós vamos chegar lá. Lula não esconde que existe uma amizade simpática com o ditador Ortega. Quando confrontado no debate pelo Bolsonaro, ele falou isso aqui. Eu senti muito orgulho de, no dia 19 de julho de 1980, e participar da comemoração do aniversário da Revolução Sandinista, que derrubaram um ditador chamado Somoza de 30 anos. Então, se o Daniel Ortega está errando o povo da Nicarágua, que puna o Daniel Ortega. Se o Maduro está errando o povo, que puna. E não para por aí. Só em 2023, Lula se encontrou com mais de 10 ditadores. Um deles ficou mais marcado, que foi receber o Maduro no Brasil, onde a equipe do Maduro agrediu uma jornalista. No final da reunião da Cúpula das Américas, Maduro resolveu conversar com a imprensa, mas jornalistas acabaram retirados à força por membros do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e pela equipe de segurança da delegação da Venezuela. Pelo menos 2 profissionais de imprensa disseram ter sido agredidos. E é claro que a esquerda fingiu que nada disso aconteceu. E antes de voltar ao Ortega, por que o embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes é preciso ser entendido? Você provavelmente deve ter visto o enquadramento que o Elon Musk fez ao Alexandre de Moraes nas redes. E as falas ao vivo que o Elon Musk fez sobre as decisões mandadas pelo Alexandre de Moraes para o X. É importante entender esse conflito porque uma das coisas que fez o Ortega ficar muito mais poderoso na Nicarágua contra os seus opositores foi a regulamentação da mídia e a lei de defesa à soberania nacional. O Congresso da Nicarágua aprovou na maioria esmagadora, nesta terça-feira, dia 27, um projeto de lei para regular o que pode ser publicado nas redes sociais e nos meios de comunicação. Em iniciativa que críticos classificaram como uma tentativa do presidente Daniel Ortega de amordaçar a oposição. De acordo com a chamada Lei de Crimes Cibernéticos, penas de prisão de até 4 anos podem ser aplicadas a qualquer pessoa considerada culpada de publicar notícias falsas nas redes sociais ou em veículos de notícias. Quem revelar informações não autorizadas pelo governo pode ser condenado de 4 a 6 anos de prisão, enquanto aqueles que acessarem ou divulgarem informações que coloquem em risco a segurança nacional podem ser condenados a penas de até 8 anos de prisão. Para você ter ideia, Ortega chegou a prender a filha da ex-presidente Violeta Barrios Chamorro, que o venceu em 1990. A Cristiana Chamorro, filha da ex-presidente, sofreu busca e apreensão arbitrária na Nicarágua com a alegação de uma suposta lavagem de dinheiro. E durante a operação, até a imprensa foi proibida de cobrir o fato que estava acontecendo. Além de ter sido condenada pelos crimes que o governo do Ortega a acusou, a jornalista e pré-candidata foi impedida de consultar os seus próprios adversários e de participar das eleições mesmo sendo a favorita. Ela é uma das 7 presidenciáveis presas junto com outros 39 opositores sob acusações de principalmente atacar a integridade nacional. Os opositores foram julgados sob a proteção de uma lei de defesa da soberania, aprovada em 2020 pelo Congresso. É sempre uma lei de defesa da soberania ou de regulamentação da mídia que acaba se transformando em um canhão de censura. No caso da Nicarágua, as duas leis fazem parte do regime democrático. Mas existe um ponto ainda mais alto, somado todo esse autoritarismo dos direitos fundamentais e liberdade. O governo Ortega é denunciado por várias organizações mundiais por ser financiado pelo tráfico de drogas internacional.
internacional. E nós chegamos em mais um estágio de um regime de democracia relativa. Diante de todos os absurdos perpetrados pelo governo Ortega, a igreja começa a surgir como esperança para os opositores que são perseguidos pelo governo. Então o que logo acontece? Depois de prender todos os seus opositores, agora Ortega começa a perseguir os religiosos. Com isso, eu vou voltar para um ponto inicial para que você entenda uma coisa: o mundo não é um arco-íris e, via de regra, ditadores são ególatras e sabem manipular. Por exemplo, durante o debate presidencial, Lula falou que era contra o aborto e depois de eleito ele falou que era a favor. Eu sou contra o aborto e as minhas mulheres eram contra o aborto. Elas morrem tentando fazer aborto porque é proibido, quando na verdade deveria ser transformado numa questão de saúde pública e todo mundo ter direito e não ter vergonha. Durante as eleições, Lula tentou sinalizar para os evangélicos e depois de eleito ele inverteu completamente o jogo, inclusive fazendo falas absurdas contra Israel, relativizando o Holocausto e se colocando ao lado de um grupo terrorista como o Hamas. O problema é que o ser humano tem memória curta e a massa não consegue perceber que a história sempre se repete. E essa parte aqui é mais para os cristãos. Quantas vezes o povo de Deus não foi perseguido durante a história? Em Mateus capítulo 24, Jesus deixa claro que os dias futuros se tratariam exatamente disso. A decadência de valores e tradições que o Ocidente vem sofrendo é fruto de uma provável mudança que o mundo vai se encaminhando. Ah, Faustino, mas a igreja não deve interferir nas políticas de um país. Espera aí, o que você entende como interferir? Ao ponto de ser justificada uma perseguição. Falar a verdade é interferir? Acolher pessoas que estão sendo perseguidas é interferência? Não é esse o papel da igreja? Quando Jesus foi morto e ressuscitou, os discípulos que ficaram em Jerusalém não ajudavam os perseguidos pela tirania de Roma? O Estado laico, além de separar a administração política e da igreja, garante a expressão da fé. E expressar a fé cristã é sim sobre cuidar dos oprimidos e se manifestar como luz diante das trevas. E aqui eu nem estou falando sobre ideologia política, eu estou citando os ensinamentos de Cristo. Então, se a expressão da igreja já não é mais permitida por razão de um presidente entender que é ajudar os que eles consideram seu inimigo é ir contra a soberania nacional, aí nós estamos diante de um autoritarismo sem tamanho, pois nem a classe religiosa tem liberdade de expressão no país. Então agora nós voltamos para o Alexandre de Moraes, Elon Musk e Lula. Nenhuma censura começa de forma absoluta, existem formas e processos que levam até isso. Sempre vai existir uma boa narrativa para justificar a censura, mas a verdade é que quando perdemos a nossa liberdade, também perdemos com ela a nossa vida. Quantas pessoas são mortas e perseguidas nesses países autoritários que controlam todos os meios de comunicação? É como você morrer ou lutar por algo que ninguém fora daquele espaço jamais vai saber o que aconteceu com você, porque quem conta a história é quem retém o poder. Então quando Elon Musk fala que princípios valem mais do que o lucro e resolve peitar o Alexandre de Moraes, na verdade ele tá dizendo: esse caminho aqui é perigoso. Você tem noção que se o X for banido do Brasil, nós vamos ficar ao lado de países como Rússia, Coreia do Norte e China em termos de democracia? E aqui eu não acredito que o Elon Musk seja o salvador do mundo, mas ele vem desempenhando um papel importantíssimo sobre a liberdade de expressão no mundo. Por isso devemos ficar atentos contra qualquer investida contra a nossa liberdade. Depois que os sandinistas chegaram ao poder, uma das primeiras coisas que fizeram foi quebrar a base moral e os princípios básicos da sociedade, como a propriedade privada, e o resto já foi narrado aqui. Vivemos tempos sombrios. No exato momento que gravo esse vídeo, o Irã começa a atacar contra Israel e toda a comunidade internacional fica em alerta. E os Estados Unidos já está reunido com o gabinete de guerra. Até o fim dessa gravação não houve nenhum pronunciamento do Biden, mas os rumores de guerra estão sendo veiculados. Então finalizo esse vídeo falando algo que está escrito em João 16:33. Eu os preveni sobre esses acontecimentos para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem, eu venci o mundo. Se você quer conhecer mais sobre o Elon Musk e toda a defesa que ele vem desempenhando, a liberdade de expressão e aonde pode chegar essa luta entre Elon Musk e Alexandre de Moraes, assine a revista Valete com desconto, link na descrição.